Bom dia para vocês, graças a Deus. Hoje é domingo e hoje a gente vai ler mais um capítulo da Bíblia de Esdras 2, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Pai, o Senhor é muito bom, até mesmo quando a gente não vê, até mesmo quando a gente está no meio do vale, Senhor. Todas as vezes que nós estamos no meio do vale, geralmente a gente não consegue enxergar a Tua bondade, às vezes nem mesmo a Tua face, Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair do vale, olhar para o Senhor aonde nós estivermos, Senhor. Oh, meu Deus, quanto o Senhor é bom, quanto o Senhor tem cuidado de nós. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender sempre a Sua palavra, a andar sempre nos Teus caminhos e a colocar o Senhor em primeiro na nossa vida, para que as outras coisas nos sejam acrescentadas. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente vai ler Esdras 2. Só que Esdras 2 é massivo, porque vai falar de várias famílias, de vários nomes, tá? Então não vai ter uma explicação, já vou explicar para vocês. Então eu vou ler o texto, enfim. Esdras 2 fala assim: entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um na sua própria cidade. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Então vamos lá, agora vai começar nomes, e o texto é todo massivo, cheio de nomes, tá? Então, ó, os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Seraías, Elaías, Mordecai, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Bana. Esta lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram para a Babilônia, sendo indicado o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Voltaram 42 mil pessoas de Babilônia para Jerusalém, né, para Judá. Acontece que era muita gente, eram muitos chefes de famílias, e aí vai falar deles. Parós, 2.172. Cefatias, 372. Ará, 175. Paate, Moabe. Esses são os líderes e aí vem o tanto de família. Isto é, os descendentes de Jesua e de Moabe, 2.812. Elão, 1.254. Zatu, 945. Zacai, 670. Bani, 642. Bebai, 623. Azigade, 1.222. Adonicã, 666. Bigvai, 2.056. Adim, 454. Ater, chamado Ezequias, 98. Bezai, 323. Jorá, 112. Assum, 222. Gibar, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém, 123. Netofa, 56. Anatote, 128. Azimavete, 42. Kiriate Arim, Sefira e Beerote, 743. Oi, bom dia, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Esses são os nomes dos chefes de famílias e a quantidade de gente dessas famílias que veio, tá? Esse povo tá voltando do exílio da Babilônia, né? Onde eles não podiam ir, né, para outros lugares, e voltando para Jerusalém.
Ramá e Geba, 621. Micmas, 122. Betel e Ai, 223. Nebo, 52. Magbis, 156. E outra, Elão, 1254. Arim, 320. Lode, Abide e Ono, 625. Jericó, 345. Sená, 3.630. Esta é a lista dos grupos de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe e o número de pessoas de cada tribo. Então, eles tinham um chefe para poder comandar essas famílias, tá? Cada uma dessas tribos tinha, e dentro das tribos tinham vários chefes de família, porque as tribos eram enormes. Acontece que falar destes nomes, desses números na Bíblia é chato, porém é necessário, porque tudo que está na Bíblia está por um motivo. O que nos lembra que Deus não deixa ninguém para trás, tá? Ninguém vai ficar para trás se quiser de fato Deus. Lembrando que Deus chamou todo o mundo, porém a gente é que tem que aceitar ir, tá? Deus, ele abre a porta para todas as pessoas. A partir do momento que a gente aceita estar com ele, então ele nos levará, se assim a gente continuar caminhando com ele. Ó, aí começa de novo. Gedaías, descendente de Jesua. Jesua é o sacerdote, tá? 963. Imer, 1052. Pazur, 1247. Arim, 1017. Esta é a lista dos grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro. Agora vai falar dos levitas. Levitas são descendentes da tribo de Levi e uma tribo toda separada para o serviço do templo. Eles ajudavam os sacerdotes a sacrificar, eles lavavam os utensílios do templo, eles separavam, eles carregavam, eles ajudavam a descarnar os animais. Então, todo o serviço, como que se tem dentro de uma igreja, né? Quem lava, quem faz de repente, como é que chama? Quando tem alguma feirinha, alguma coisa assim, né? Os ministérios, quem leva tudo isso, naquele tempo, seriam os levitas, tá? O cântico, que é o louvor. Então, os ministérios que são reunidos hoje, seriam tocados por levitas. Hoje é tocado pelos membros, obviamente, né? Então, ó, Imer, depois, né? Então, vamos lá. Esta é a lista dos grupos de famílias e de levitas que voltaram do cativeiro. Levitas, descendentes de Jesua e Cadmiel, que eram descendentes de Odavias, 74. Músicos, descendentes de Asaf, 128. Porteiros, descendentes de Salu, cuidavam da porta do templo. E de Ater, de Talmon, de Acube, de Atita e de Sobai, ao todo 139. Esta é a lista dos grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada tribo. Tchau, mãe. Zia, Asufa, Taboate, Queros, Sia, Padom, Lebana, Ágaba, Acube, Ágabe, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazã, Uzá, Pazéia, Bezai, Asnate, olha os nomes, gente, Meunim, Nefizim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Azar, Barcos, Cícera, Temá, Nesias e Alifa. Uau! Dá um trava-língua aqui, geral.
Esta é a lista dos grupos de famílias de servidores de Salomão que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Abzebaim e Ami. O total de trabalhadores do templo e dos descendentes dos servidores de Salomão eram 392. Havia 652 que eram do grupo de família de Delaias, Tobias, Necoda, que voltaram das cidades de Tel-Melá e Tel-Arza, Querube, Adã e Imer. Mas eles não puderam provar que eram israelitas por raça ou por parentesco. Os grupos de famílias dos sacerdotes Abaías, Cós e Barzilai não puderam encontrar registros que provassem de quem eram esses descendentes. Lembrando que ali eles foram levados para a Babilônia, eles casaram com aquele povo, lá mesmo em Judá eles já tinham casado com pessoas que eram ali das regiões, né, que tinha outras raças, que nem Jebuseus, Eteus, Eveus, então já estava misturado, tá? Aí eles não foram aceitos como sacerdotes porque não puderam provar quem eram os seus antepassados. Lembrando que sacerdote só é quem é da família de Levi, tá? E sacerdotes, eles tinham que ser de Arão, né? Da descendência do Arão, vindo para cá, tá? Então, o governador mandou que não comessem dos alimentos sagrados até que aparecesse um sacerdote que pudesse decidir a questão, usando o Urim e o Tumim. Ou seja, eles se apresentam como descendente, mas só pode comer, né, o que é sagrado, o que é dado ao Senhor, aqueles que de fato têm a descendência de Arão. Então, até que eles possam, um sacerdote verdadeiro possa chegar lá com 2 pedrinhas, eles usavam uma coisa chamada éfode, uma estola, como se fosse um colete sacerdotal, cheio de pedras. E nesses coletes tinha 2 pedrinhas que ficavam, pedrinhas pretas, que ficavam uma aqui e uma aqui, chamada de Urim e Tumim. Esse Urim e Tumim seria o sim e o não de Deus, tá? Então eles consultavam, falavam com Deus e aí jogavam essas pedrinhas, e aí o que saía, né, nessas pedrinhas era o que eles entendiam que era a palavra de Deus. Tudo isso foi dado por Deus, não inventado. Eu vou jogar búzios para saber meu futuro. Não, toda esse éfode, toda essa estola, a mitra, que era uma... Como é que eles chamam? Como se fosse um boné para cobrir a cabeça, né? Eles tinham, eu esqueci o nome, mas eles colocavam aqui como se fosse uma faixa de ouro, né? Aqui na frente da cabeça, na mitra, tudo isso foi dado, toda a vestimenta foi dado por Deus a Moisés, como seria o culto, como seria a vestimenta, quem faria, como faria, tudo isso foi dado por Deus, não foi invenção da cabeça do homem, tá? Então, total dos israelitas que voltaram, 42.360. Então, foi esse o total dos israelitas que foram, esses grupos de famílias todos. Os seus escravos, olha só, eles estavam lá sendo cativos na Babilônia, mas eles tinham escravos. Isso significa que eles viviam uma vida normal, porém eles não podiam ir e vir. Então, toda vez que eu tô num país, eu vou lá para os Estados Unidos, eles pegam o meu passaporte, eu sou um escravo. Eu sou um cativo, porque eu não posso ter a liberdade de ir e vir para outros países ou para o meu país de origem, que era o deles, né? Não podiam voltar para Jerusalém, Judá. Os seus escravos e escravas, 7.337. Olha o tanto de escravo. Cantores e cantoras, 200. Cavalos, 736. Mulas, 245, camelos, 435, tinha gente que era bem rica, tá? Jumentos, 6.620,
Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns chefes dos grupos de famílias entregaram ofertas para tornar construir o templo de Deus no mesmo lugar. Deram para o fundo de construção, de acordo com o que podiam, 514 quilos de ouro, olha só, 2.800 quilos de prata e 100 mantos sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e algumas pessoas do povo ficaram morando em Jerusalém e ali perto. Os músicos, os serventes e os porteiros do templo e os outros israelitas ficaram nas cidades onde seus antepassados tinham vivido. E aqui acaba esse capítulo. O que a gente pode entender é que não ficará nenhum. A partir do momento que Deus voltar para nos buscar, ou que nós morrermos e aguardarmos o juízo final, porque às vezes a gente fica, esses dias eu vi um post, a pessoa falando assim, ai, pelo amor de Deus, vem Jesus, porque eu não aguento mais a falsidade do povo. Gente, ô Jesus, é uma falta de conhecimento de Deus, porque a Bíblia fala que nos finais dos tempos o amor de muitos se esfriará e por isso vai aumentar a iniquidade. Ou seja, o que é a iniquidade? A maldade. A gente não... É lógico que ainda choca, muitas coisas chocam, né? Principalmente a maldade contra crianças, estupros e todo tipo de aberração que existe nesse planeta. Só que no tempo, quando Deus ele acabou com o dilúvio, a terra, a aberração estava muito maior, entende? Se nós temos aberração hoje em dia, imagina o que não foi no tempo do dilúvio. Imagina como o cheiro chegou às narinas do Senhor. Na verdade, todos nós temos um cheiro para Deus, tá? Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, como a gente vive a nossa vida, os nossos pensamentos de impureza, os nossos pensamentos de pecado. A gente sobe, não só as nossas orações, mas tudo que a gente sobe como um cheiro nas narinas de Deus. E quando Deus vai ouvir uma oração, primeiro ele vê, primeiro ele sente o cheiro, primeiro ele vê o nosso coração, as intenções. É por isso que falar uma coisa e dentro do coração ter outra, não engana Deus, entende? Então Deus sabe exatamente o que tem no coração de cada pessoa morando nessa terra. Nós não sabemos ler as pessoas, mas Deus sabe. E isso chega como podridão a Deus. Por isso que a gente tem que se purificar, por isso que a gente tem que ficar perto de Deus. Mas acontece que o fim vai chegar para todos nós. E se o fim não chegar com a volta de Jesus, né, pedindo a volta de Jesus, vem, ó, Maranata, ora vem, ora vem. Cara, a gente tem que tentar ser o melhor possível. É lógico que a gente tem que acreditar na volta de Jesus, porque de fato ele vai voltar. Se não for na nossa geração, será na outra, não sei. Para Deus, 1000 anos é como um dia. Então esse tempo cronológico que a gente vive, ele não é o tempo do Senhor. O Senhor tem a eternidade. Eu não vivo 1000 anos, eu vivo 1/10 de 1000 anos. Ou seja, eu vou viver no máximo 100. E Deus, para Deus, 1000 anos é um dia, ou seja, eu não consigo viver um dia do Senhor. Olha o quão pequena eu sou. E às vezes a gente se sente tão grande, tão imenso, tão eu sou poderoso. Não, a gente não é. Entende? A gente é uma centelha de pó desse universo. Agora, para Deus, nós somos tão amados, tão queridos, que Ele quer de fato que no final de tudo isso aqui, né, esse mundo, nós vivamos com Ele. Então nós temos que escolhê-lo, temos que fazer aquilo que agrada a Ele. Oi, bom dia, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Temos que andar conforme Ele deixou o manual. E o manual é a Bíblia. Nós precisamos sim andar como Deus quer, porque só vai morar com Ele quem conhecê-lo, entende? E tá escrito isso, que Ele vai falar no final. Se chegar lá e falar, Senhor, no teu nome eu preguei, tô pregando aqui para vocês, né? Tô lendo a Bíblia todo dia.
Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, eu vou lá na igreja, eu expulso um capeta. Mas se eu não tiver um relacionamento construído todo dia no altar da oração, onde ele me conhece, onde ele sabe dos meus dias, onde ele sabe das minhas tribulações, onde eu glorifico a graça dele na minha vida, onde eu dou louvor para ele. Se todo dia eu não estiver nesse lugar, quando eu chegar lá, corre o risco dele falar para mim assim: não conheço você. Não é o que eu falo dele aqui para vocês que vai fazer com que ele me conheça. É o que eu falo com ele. Entende? A oração é o altar. Eu preciso falar com ele todo dia. E nos dias que eu estiver cansada, triste, deprimida, que eu não consegui orar, ainda que eu sente e fale: Pai, tô aqui. Tô aqui, Senhor. Não consigo falar. Só sai choro. Ainda assim, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, tá? É a sua glória. No meu entendimento, é os seus sentimentos, é tudo que ele é, aquilo que mora em mim, que fala todos os dias comigo, vai interceder por mim. Ou seja, eu não tenho palavras, mas ele fala, ele ora a Deus por mim. Entende? Ele me consola, ele cuida de mim, ele me diz para onde ir, ele me dá direção. Então não adianta ser cantor, pastor, presbítero, ter ministério, blá blá blá, blu blu blu, se eu não tiver uma vida diária falando com aquele que eu quero morar com ele. Eu preciso conhecê-lo no profundo, as suas palavras, a maneira como ele quer que eu viva e principalmente falando com ele todo dia. Se eu assim fizer, quando eu ressuscitar da morte, se eu morrer antes e ele não vir, ou se ele vier, eu estarei com ele. E ele me chamará de filho, passa para cá, que você faz parte disso aqui. E o que acontece? Às vezes as pessoas pensam que Deus é mau, leem a Bíblia e falam assim: ah, Deus matou, nossa, esse Deus é mau, ah, esse Deus separou. O próprio pecado que entrou no mundo através da Eva e do Adão, na verdade através do Adão, né? Porque quando Eva comeu, ela não descobriu que estava nua. Só depois que Adão comeu, porque Deus deixou o homem como cabeça da situação, tá? E a Eva era o lado, era o que completaria Adão. Só que um comeu, Eva, ninguém descobriu que estava pelado. Somente quando o cabeça come é que se descobre que os dois estão nus. Ou seja, o homem deveria cuidar da mulher. Se o homem fizesse o que Jesus fez, morresse por ela, ou então pedisse a Deus uma forma de restaurar Eva, Eva teria sido restaurada e o pecado não dominaria sobre nós. Mas Adão prefere, né, obviamente iludido porque Eva era maravilhosa, ele prefere fazer o que é errado e depois ele ainda culpa Deus, a mulher que o Senhor me deu. Enfim, quando o pecado entrou no mundo, o pecado deixou com que a gente fosse o que somos hoje, poluídos na nossa mente, nas nossas intenções. Só que quando a gente se aproxima de Deus e faz aquilo que ele manda nesse livro que ele deixou, nessas instruções, a gente vai sendo justificado por Jesus. O que é isso? Eu sou suja de pecado, de más intenções, mas a partir do momento que eu aceito, entendo o que Jesus fez por mim e eu quero sim morar com ele, eu quero sim viver uma vida com ele, através daquele sangue que ele derramou na cruz, eu tenho a sua própria justiça. Ou seja, a justiça de Deus é a justiça plena, reta, limpa. Então, eu me apresento diante de Deus por Jesus. Eu me apresento diante de Deus por Jesus. Entende? Quando Deus olha para Jesus, quando Deus olha para mim, ele vai ver Jesus na frente, a justificação de Jesus, e eu estou limpa diante de Deus. Então eu não preciso mais de absolutamente ninguém a não ser Jesus para poder chegar até Deus. Então eu chego a ele com as minhas orações, eu chego a ele com os meus pedidos, eu chego a ele com a minha adoração. Eu posso chegar através de Jesus limpa,
justificada. Ele não olha para os meus pecados mais, porque ele olha para Jesus e a morte que Jesus fez na cruz. Essa limpeza que ele fez em mim, entende? Só que o caminho, ou seja, escolher todos os dias andar com Jesus, vai me limpando. Limpando da minha maldade, porque nós somos maus. Limpando da minha pobreza, porque nós somos pobres de espírito. Limpando da minha ignorância, porque nós não conhecemos a verdade, principalmente a espiritual. Nós precisamos conhecer a Deus para ir conhecendo essa verdade. Então, tudo isso, esse caminhar com Deus vai me limpando de tudo isso que eu não consigo fazer sozinho. Eu não tenho essa capacidade, eu sou um homem caído. Então, quando eu escolho Deus, eu escolho a chance de morar com Ele de novo, tá? E reestabelecer esse homem que Adão era. Adão era um homem perfeito, Adão não tinha dor, Adão não tinha tristeza, Adão não tinha angústia, esse desespero que a gente fica na mente, essa tribulação. Adão não tinha nada disso, Adão era pleno. O espírito de Adão falava com Deus todos os dias, tranquilamente, Adão e a Eva. E só para restabelecer isso, vai levar toda a nossa vida, entende? Por isso que eu tenho que andar com Jesus no caminho, para reestabelecer aquilo que Adão tinha e foi perdido lá no Éden. É isso, para isso que Jesus veio nessa terra, para que nós reestabelecemos esse contato espiritual, sermos espíritos inteiros, tá? Dignos, sermos espíritos que foi criado por Deus lá no começo, a sua imagem e semelhança, sem nenhuma descaracterização que o pecado nos trouxe, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado por assistir e escolham Deus, sabe? Eu penso o seguinte, se eu tivesse escolhido Deus lá no começo, eu teria uma vida diferente. Eu teria minha família completa, eu não teria passado por tanta tristeza, eu teria uma vida diferente. Mas eu não escolhi e foi uma escolha minha. E eu paguei o preço, eu plantei muita grama e eu pastei bastante. Mas hoje, aos 40 anos, graças a Deus, eu acordei um pouco antes. Mas eu acordei e tenho plantado há 4 anos bastante coisas que vai me gerar lá no futuro uma nova colheita, entende? Então o importante não é o quanto você errou na vida, porque Deus fala que Deus veio até para os caras que infelizmente são pedófilos, são assassinos, torturadores, canibalistas. Deus veio para esses caras, mas eles têm que se arrepender, e a partir do momento que você se arrepender e levar uma nova vida, você tem a chance de colher novos frutos, entende? Então eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que todos os dias que eu chego aqui, por que eu faço isso aqui? Primeiro porque Deus me deu um motivo, tá? Deus me deu um motivo, Ele falou para mim que era o meu chamado, que eu deveria levar a palavra dEle lendo todos os dias. Então eu faço isso por Deus. Para quê? Para que eu seja edificada, não Ele já é Deus, tá? Mas é um motivo que Ele me deu, é um plano, é um propósito. Porém, eu creio que falando da minha vida aqui, tá? E você não precisa falar da sua vida para ninguém, mas falando, eu sou assim, a minha natureza é assim. Falando das minhas consequências, das minhas experiências, falando de tudo que eu já vivi na minha vida e não foi pouco, aliás, dá um livro, tá? Minha vida acho que dá um livro ou mais. Falando de tudo isso, possa de fato mover coisas em vocês, sabe? Trazer para vocês experiências que vocês não precisam ter. Você não precisa plantar grama para colher, para descobrir que é ruim. Você pode simplesmente tomar outro caminho na sua vida e fazer diferente e ter bênçãos e ter alegrias, entende? Se a gente olha para a vida do outro e tira uma lição, a gente não precisa viver aquela tristeza. Entendeu? Então é por isso que eu venho todos os dias aqui, é um compromisso que eu fiz com Deus. Eu vou vir chorando, sorrindo, rolando, bote, mas eu vou vir do jeito que eu tiver, porque esse é um compromisso meu com Deus. Mas eu acredito que a palavra, que é o que eu leio, tá? Não a minha vida pode ser inútil para as pessoas, e é.
De fato é, cada um está cuidando da sua própria vida. Mas a palavra que eu leio é uma palavra de poder, é uma palavra que vai transformar a sua vida. É uma palavra que vai entrar no seu coração. Em algum momento desses dias que você, por acaso, me vê, vai entrar no teu coração, porque essa palavra, ela traz consolo, ela traz abrigo, ela é alimento, ela é tudo aquilo que a gente precisa para ficar bem, tá? Deus é o que a gente precisa para ficar bem. Que em nome de Jesus você fique bem aí também, tá bom? Deus abençoe. Obrigado por assistir, tá? Até amanhã. Bom dia. Vai pra igreja, que hoje é dia de igreja, hein? Tchau.